Oi, Igor. Boa noite, Elis, Então, tudo bem? não, ótimo. Para começar, fala um pouco o que é engenharia reversa. Bora lá. Assim, engenharia reversa, ele no termo abrangente, ele é simplesmente o processo de você entender como qualquer coisa funciona vindo do produto final. Usando, acho que um exemplo fora da área de tecnologia, uma parada que eu gosto muito, tipo Fórmula 1, a galera costuma fazer muito engenharia reversa nos carros dos adversários da Fórmula 1, para justamente entender como a aerodinâmica do carro funciona, como determinada parte funciona, só que você não tem acesso aos desenhos técnicos daquela parada, então você tem que partir da foto que você tem do carro ou de literalmente ver o carro físico, sabe? Então, engenharia reversa é esse processo em qualquer esfera. Acho que o melhor exemplo, talvez para ilustrar um pouco melhor ainda, é da indústria automotiva, mas na década de 50, 60, a galera na União Soviética comprava carros da Europa, que a Ford fazia, que a GM fazia, e fazia engenharia reversa nos produtos prontos para tentar entender como os motores funcionavam, como que eles tinham a autonomia de combustível que eles tinham, como os câmbios funcionavam para poder fazer os carros que a Rússia tem, que a Rússia até hoje tem, mas assim, que na época a União Soviética tinha. Então, se você um dia for para o pessoal aí for para Moscou e ver um Lada, o Lada é justamente o fruto concreto de processo de engenharia reversa sendo aplicado no mundo real, assim. E para que serve engenharia reversa? O principal desafio de quando você está fazendo engenharia reversa em cima de uma parada é você entender. Então, geralmente começa com uma pergunta do tipo, geralmente é, pô, como funciona? E a partir dessa pergunta, você vai ter que passar por uma série de desafios que o objeto que você está estudando vai te apresentar para você responder essa pergunta. Para o nosso caso de segurança da informação, geralmente é, pô, como é que isso funciona? Como é que ele está fazendo X validação? Como é que ele está fazendo Y validação? A Vanessa comentou mais cedo o quanto é importante para um atacante entender a lógica do que está acontecendo ali por trás. Muitas vezes você não tem como chegar no desenvolvedor, porque né, você está fazendo um pentest externo, então você consegue trabalhar a lógica fazendo engenharia reversa em cima do binário, engenharia reversa em cima da aplicação, para que você consiga entender como que ela está fazendo aquele determinado if que está te deixando para fora, ou qualquer coisa do gênero, sabe? E eu posso fazer engenharia reversa em qualquer coisa? Dá para fazer em qualquer coisa. É óbvio que a gente tem que sempre lembrar que, por exemplo, até citando o exemplo do Gabriel agora há pouco, a maioria dos jogos, no termo que você aceita quando você começa a jogar, tem uma cláusula lá falando justamente quanto a engenharia reversa, como isso é contra os termos de uso do produto. Então, dentro do âmbito legal, você pode fazer em qualquer coisa, mas é sempre importante você ter, primeiro, autorização e, segundo, o background legal, caso você não tenha uma autorização, para que você possa justificar aquele processo, porque principalmente quando a gente trata de software e quando é um software vendido, isso pode ser caracterizado como crime aqui no Brasil e é bem complexo. Ah, que legal. Então, engenharia reversa é feita apenas em linguagens de baixo nível? Quando a gente está falando principalmente aí, descendo um pouco aí do âmbito geral de engenharia reversa, indo só para engenharia reversa de software, o grande desafio que você tem é que você geralmente vai fazer uma pergunta, como eu falei, por exemplo, no aplicativo Android, pô, como é que ele está validando qual que é o servidor que ele está se comunicando, que é o que a galera chama de pinning, né, famoso SSL pinning. É, Para você responder essa pergunta, você vai ter que reverter o código para uma maneira que você consiga ler, a não ser que você consiga ler, no caso de aplicativos Android, a linguagem da Dalvik, no caso de Linux e Windows da vida, Assembly. Então, a parada do baixo nível é muito mais porque, como você só tem acesso a esse tipo de coisa, então, pô, eu tenho acesso ao código-fonte da Dalvik. O código-fonte da Dalvik, ele é muito parecido com o código, o bytecode da JVM, então, galera que coda em Java talvez já deve ter experimentado ou pelo menos ouviram falar desse tipo de coisa. Só que ele ainda assim ele é feito para ser lido por uma máquina. Tem um amigo meu, inclusive, que fala que se você sabe ler assembly, tudo é open source, justamente porque quando você tem um binário na sua mão, o que você tem lá dentro, obviamente seguindo o que a gente chama de ABI, né, que é Application Binary Interface do sistema operacional, ele vai estar organizado de maneira diferente, mas no core, qualquer binário que você tem, ali você vai ter o código assembly. O problema é que esse código assembly, ele geralmente, né? Geralmente, pelo menos hoje em dia, ele não é escrito na mão por um desenvolvedor, sabe? Ele escreve numa linguagem de alto nível e aquilo passa por um processo de compilação que vai cuspir um código que vai ilustrar o que ele quis dizer, então ele vai ilustrar o que a gente chama semanticamente, né? O que aquele código queria fazer, só que não sintaticamente, sabe? Não com a escrita que o cara fez. E na hora que você vai fazer esse processo de volta, cada step que você coloca de um processo de compilação para descer do código-fonte que o desenvolvedor tem em direção ao código de máquina que vai executar, é um processo que para a gente, engenheiro reverso, cara, é vezes 10 a dificuldade. Então, geralmente, as tools e até as ferramentas que talvez vocês eventualmente venham a codar vão parar em linguagem de baixo nível, muito mais porque é muito mais complexo você subir daquele nível para o próximo.
Porque, como eu falei, como ele passou por um processo de compilação, os compiladores hoje em dia eles são extremamente inteligentes e eles conseguem, não só usando algumas técnicas de compiladores de fato, da ciência de compiladores, digamos assim, mas às vezes até algumas paradas estatísticas mesmo nos compiladores mais modernos, eles otimizam o código, eles mudam para que as coisas, por exemplo, o cara fez lá um for gigante dentro do código Java. Não necessariamente aquilo vai ser executado. Quando a gente fala, a linguagem X é mais rápida que a linguagem Y, geralmente é porque alguém fez um trabalho melhor no lado do compilador, e esse compilador está otimizando aquele mesmo código, aquela mesma expressão que você estava fazendo em linguagens diferentes, só que executando ele melhor na linguagem de máquina. E aí, quando a gente vai pegar esse código, cada step desse que o compilador otimizou é uma dor de cabeça gigantesca, porque para a gente chegar de volta ao que ele quis dizer é muito mais difícil. A gente tem que fazer muito mais assumptions, né? Muito mais tentar seguir por um caminho e ver se ele dá certo, do que se a gente ficasse na linguagem de baixo nível e você entender ela. Então é por isso que 90% das vezes que você vê, você ou vai estar vendo assembly de fato, ou o que a gente chama de pseudo-C, que apesar de Hydra e outras ferramentas de engenharia reversa do mercado apresentarem para você um código C barra C++, às vezes até código Java, aquele não é um código Java que foi de fato escrito pelo desenvolvedor, sabe? Salvando raras exceções, que tem alguns códigos que realmente o compilador não toca em nada, então aí ele joga do mesmo jeito do código do dev para cá, principalmente quando tem poucas flags de compilação e tudo mais, e aí acaba que o código que o cara escreveu literalmente vai parar dentro do código de máquina. É um código mal otimizado, mas ainda assim, se o cara não passou as flags direito, ou é um aplicativo de debug, por exemplo, né, de desenvolvimento ainda, acontece bastante. E qual é a importância da engenharia reversa em respostas a incidentes? O maior detalhe, assim até para falar um pouco, 90% das vezes que talvez vocês ouçam falar de engenharia reversa é justamente em resposta de incidente, mas a minha própria experiência foi em Red Teams, então não excluam isso da cabeça de vocês, mas na parte de resposta de incidente ela é praticamente fundamental, porque principalmente quando a gente está falando de ameaças que você não tem ideia do que é, então, pô, o antivírus não detectou por hash, nem por comportamento, nem nada do gênero, mas você identificou uma ameaça através do seu SOC, ou a galera só percebeu que estava uma máquina sendo criptografada, saca? Você tem que entender como que aquele programa funciona. E aí que entra justamente o trabalho do cara que trabalha com reverse engineering, né, com engenharia reversa, para ele entender exatamente o que aquele malware está fazendo, para ninguém tomar decisão precipitada, sabe? Eu sei que parece meio bizarro, principalmente quando a gente fala da modalidade mais tradicional hoje de malware, que são ransomwares, porque é meio óbvio, pô, ele está criptografando a máquina, só que a maneira como ele está criptografando a máquina é mega importante, porque os primeiros ransomwares, e até hoje em dia muitos ransomwares que ainda infectam empresas, como eles são ou comprados, ou o cara que desenvolveu não deu muita atenção para ele, porque aquilo ali nada mais é do que uma fonte de renda fácil, é tipo um phishing, saca? Ele tá jogando no máximo de lugares que infectar, e se infectar e criptografar bem, top, o cara vai tentar depositar o Bitcoin lá e tá tudo certo, então o cara não tá realmente preocupado em criptografar bem. Já aconteceu de alguns samples terem as keys para descriptografia dentro deles, ou a chamada para o servidor de comando e controle do malware para como buscar essa chave lá dentro. Então, se você entende como o programa está funcionando com o processo de engenharia reversa, então você pegou o binário, sabe, no caso do Windows, o PE, né? A gente chama de exe geralmente, mas ele é um portable executable, porque também envolve as DLLs. Então, quando eu dizer PE, é os dois, sabe? Às vezes você pegou a DLL que o malware injetou em algum processo, ou o próprio executável do malware, e começou a entender como ele funciona com o assembly dele, ou com o pseudocódigo, como eu falei, o pseudo C, você vai começar a entender justamente o exato como ele executou o que ele tinha que executar, ou como que ele infectou o que ele tinha que infectar, para você não só poder trabalhar numa vacina, que eu acho que é o ponto principal para quem está trabalhando em resposta a incidente, mas também para você entender o quão longe ele foi, sabe? Às vezes a gente vê a galera falando, nossa, a gente descobriu que um malware tinha infectado, e de repente a gente descobriu que, na verdade, ele tinha usado, sei lá, as chaves SSH de uma máquina para pular para outra e chegou até servidores importantes e tudo mais. Isso você pode descobrir com pattern de rede, só que se for algo dentro da máquina, por exemplo, uma persistência, você já deve ter ouvido falar, até que as séries às vezes dão uma aumentada nessa parada de rootkits. Para você saber que você foi infectado com um rootkit, é muito difícil, porque como o rootkit conseguiu bypassar todas as proteções e infectou o seu kernel de dentro da máquina, ou seja, interagindo de fora do kernel, é muito difícil você entender, porque o próprio kernel vai te barrar de ver muitas dessas coisas, principalmente quando a gente está falando de ambiente Windows. E se você tem o binário de infecção, então se você tem o exe que baixou aquele rootkit e infectou teu kernel, você consegue entender melhor como que ele tentou fazer aquilo e talvez encontrar para entender se ele está infectado ou não.
Então é um processo mais do que fundamental para você ter real noção da ameaça que você está enfrentando, sabe? Pode ser que você pegou um ransomware desse que eu falei, que é mal codado, mal escrito, e o cara deixou as chaves lá no meio, você consegue descriptografar a sua empresa sem precisar pagar nada, sem dor de cabeça, sem nada. Ou pode ser que você pegue uma parada mais sinistra de um Fancy Bear da vida, um APT, que você pelo menos entendeu o que ele estava fazendo, então você sabe que é uma ameaça gigantesca, você sabe que vão ter que ser tomadas outras medidas, sabe? Entendi. Como é que funciona o processo de segurança de engenharia reversa? Então, ele tem, assim, como eu falei, ele é mesclado em duas áreas. Quando você está falando da área de pentest, geralmente o cara que tem skill de engenharia reversa, ou que trabalha full com engenharia reversa, tá ali justamente para auxiliar a galera de pentest, ou até tocar um pentest sozinho, para entender exatamente como o aplicativo funciona e sair bypassando todas as funcionalidades de segurança que ele tinha implementado, para, por exemplo, uma coisa que eu já fiz bastante, inclusive, entender como o aplicativo está detectando sandbox. Eu digo aplicativo porque a gente sabe que a maioria das empresas hoje tem um aplicativo e acaba que é a maior parte das coisas que caía para mim, pelo menos, para fazer engenharia reversa, sabe? Aplicativo Android especificamente. E a gente sabe que no beabá de segurança da galera de AppSec, da galera de DevSec, que até a Vanessa comentou mais cedo, uma das partes lá de segurança está justamente para um aplicativo, né? Está justamente detectar se ele está rodando no emulador e impedir. Porque no emulador o cara tem controle completo do ambiente, o kernel está na mão dele, então o aplicativo vai ficar à mercê de qualquer coisa que ele fizer, inclusive de certificados injetados e manipulação direta de memória, vários BOs que o aplicativo tem que evitar. Inclusive um shout-out, eu não conheço ninguém do pessoal, mas se tiver alguém aí que conhece, o pessoal do Nubank manda bem pra caramba nesse tipo de coisa. Eu esqueci de falar no começo, perdão de verdade. Tudo que eu vou falar aqui, guys, é 100% Igor França, não tem nada a ver com nenhuma das empresas que eu já passei, nem com a Zup, nem o meu trabalho diário, tá? Então eu não tô citando nada. Essa parada que eu acabei de citar mesmo do Nubank agora é um shout-out pessoal, porque eu já brinquei com a parada, então, sabe, é 100% pessoal, pelo amor de Deus. Tem que deixar os disclaimers, né? Mas assim, o trabalho do engenheiro reverso numa equipe de Red Team é justamente, pô, como é que esse aplicativo está detectando a sandbox? O que ele está fazendo para entender que ele está rodando no emulador? Porque dependendo do que for, você bypassa isso, então você manipula essas condições para que elas deem true, né? Tipo, para que elas passem na checagem, e aí você tem o aplicativo rodando dentro do emulador, e aí você pode passar para o próximo step do pentest, que é, pô, começar a testar algumas coisas, porque agora ele já está no ambiente controlado. E no lado de resposta a incidente barra SOC, é um trabalho um pouco mais crítico, porque geralmente ele tem a variante de tempo muito menor, então você tem muito menos tempo, e muitas vezes você está ou com um ataque live ou com uma ameaça real para a tua empresa, diferente do pentest. E aí o trabalho do cara de engenharia reversa, como eu falei, é justamente abrir uma luz, né, colocar uma luz em cima do real problema que aquela empresa está enfrentando. Então, beleza, o Next Gen, o AV lá, qualquer produto de antivírus detectou o vírus, até tentou colocar ele numa sandbox e tudo mais, você tem que entender o que ele fez para você entender se ele se espalhou, se ele tinha um componente de worm, né, que é como rolou o WannaCry, por exemplo. Então, se ele tinha um componente que ele se espalhava para outros lugares, se ele entrou para tentar fazer um backdoor com uma shellzinha reversa ou qualquer coisa do gênero para o cara acessar manualmente, ou se aquilo lá era batendo num C2, todas essas perguntas que, quando você pega uma análise de malware, sei lá, da Symantec ou da própria Kaspersky, você tem esses dados do malware lá, foi justamente no processo de engenharia reversa que eles entenderam o que aquele sample estava fazendo, sabe? De outras maneiras, como eu falei, dá para você pegar, por exemplo, por assinatura de rede, às vezes se o cara cair numa honeypot, né, que é uma máquina toda monitorada justamente para detectar esse tipo de coisa, você consegue ter essas informações também, não estou falando que não dá, mas ao mesmo tempo, na engenharia reversa, você consegue, cara, pegar essas respostas com toda certeza, porque o que você tem ali na mão é o código. Sabe, você tem literalmente o procedural do que o programa está fazendo, a maioria das vezes o malware está fazendo, para que você entenda o que ele estava fazendo dentro do ambiente da sua empresa, sabe? Não entendi. Skill de programação são essenciais para fazer engenharia reversa. Quais outras skills são necessárias? Tem um termo que eu escutei uma vez numa conferência norte-americana, eu acho que definiu muito bem, eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível, mas o termo em inglês é Systems Engineer. Então, imagina que você tem um programador que ele vai fazer o trabalho de codar uma aplicação que roda em cima do sistema operacional e tudo mais. E aí você tem a galera que é mais hardcore ainda, que está trabalhando, tipo, por exemplo, dentro do kernel ou qualquer coisa do gênero. Só que você tem a galera no meio que cuida justamente de ambientes que não necessariamente estão no kernel, mas também estão no kernel, mas estão muito mais acima do kernel, mas antes do user space, sabe? Tanto que o próprio Linux define essa fatia do meio entre kernel space e user space como systems space.
E essa é uma skill que acabou que eu descobri que era extremamente útil, porque quanto mais você entende do ambiente que você está trabalhando, melhor você vai conseguir pegar os gotchas de se alguma coisa está rolando ou não. Para ilustrar. Inclusive é uma dica que eu passo como eu, mas assim, é realmente por minha experiência. É muito bom se você quiser começar em engenharia reversa, você focar em uma plataforma para você entender como aquela plataforma resolve os problemas. Porque um sistema operacional ele é um programa, como qualquer outro, que está se propondo a resolver o problema. A maioria dos sistemas operacionais ele se propõe a ter um kernel que resolve interrupções de hardware, toda a interação com a parte física da máquina, e depois a parte de system, que é justamente para criar um ambiente para a gente interagir. Logo, o conhecimento dessas partes é muito importante. Porque eu comentei que a gente tem o código procedural, mas tem um GOT aí, né? Tem um pulo do gato, que tem alguns malwares que a gente chama de malware polimórfico. Então, o código dele altera ele próprio, saca? Então, você ter o código dele parado na mão não necessariamente vai ilustrar o comportamento dele. Logo, você vai ter que entender como que ele interage com o ambiente para você saber como que ele pode estar se alterando, sabe? E isso é extremamente dependente de plataforma por conta do fato que eu falei da ABI. Pô, a ABI do Linux é o ELF, então ela se estende para o Android também. E a ABI do Windows é o PE, são arquivos completamente diferentes, a maneira como você interage com eles é completamente diferente, e é inclusive uma das diferenças entre sistemas operacionais, justamente. Mas o conhecimento dessa parte é muito importante, porque não estou falando que é essencial, mas quanto mais você tiver, melhor você vai conseguir riscar possíveis coisas que aquele código estava fazendo que você não conseguiu entender na hora que você bateu o olho nele, sabe? Sim. Então, a próxima pergunta é literalmente sobre isso que você começou a falar anteriormente. Como aprender engenharia reversa? Eu acho que o primeiro ponto é, assim como até o Gabriel comentou, não dá para fugir. A base ou é uma graduação de ciência da computação, apesar de eu achar que vai ter um overkill gigante se você estiver querendo focar em engenharia reversa. Tudo que você vai ver em uma faculdade de ciência da computação vai ajudar muito. Mas não necessariamente, você não precisa necessariamente disso, sabe? Você não precisa sair correndo atrás de uma faculdade. Mas eu, pelo menos, nunca encontrei como fugir de você ter a lógica de programação bem feita na sua cabeça e o costume com uma linguagem. E infelizmente, e quando eu digo infelizmente, eu entendo a dor de muitos dos meus colegas profissionais de segurança, é difícil fazer isso com Python, porque Python não só tem algumas vieses da linguagem em si, então não só a orientação funcional, mas ela ser uma linguagem de script. Então, o comportamento que você vai aprender quando você aprender a programar em Python vai ser diferente do que você precisa para fazer engenharia reversa, dependendo do cenário. Pode ser que você pegue engenharia reversa num malware que é escrito em Python, já peguei, acontece. Em JavaScript também acontece bastante. Mas é muito importante você ter uma basezinha, pelo menos uma noção do que é um código C++, o que é um código Rust, o que é o código Go, que são linguagens de baixo nível, que elas compilam direto para a linguagem de máquina. Tem outras que compilam para a linguagem de máquina também, estou citando as que veio na minha cabeça, que eu sei que são as mais populares. Porque com essa skill, como eu falei, só de você saber programar, primeiro, você vai saber identificar com tempo de experiência, obviamente, mas com o tempo você vai conseguir identificar o que foram coisas que o compilador fez, o que foram coisas que o desenvolvedor fez, para você saber se você não está estressando uma área do código inteiro que não necessariamente era o que você queria. E o segundo ponto é que só de programar nessas linguagens, você também vai ter uma interação mais real com o ambiente, e aí você vai começar a entender, pô, para compilar um programa em C++, você tem que entender como que se constrói um ELF. E quando eu digo entender, assim, você vai passar por esse step usando o GCC. E conforme você vai usando o GCC com o tempo, você começa a pegar exatamente o que ele está fazendo, e aí você começa a entender melhor o que aquele programa está fazendo por conta da sua experiência numa linguagem de programação de baixo nível. Eu acho que ela ajuda bastante, sabe? E um outro ponto que aí não é algo que você aprende, mas é uma outra dica pessoal, é você ter disciplina barra metodologia, sabe? Então, muitas vezes eu percebi que às vezes eu queria cair para fazer engenharia reversa em algum aplicativo e eu queria ir direto nas partes que eu achava que iam ter falha, porque eu imaginava que os desenvolvedores do outro lado teriam feito qualquer cagada no código e eu quebrei minha própria metodologia. Isso é um problema. Porque às vezes você seguir a metodologia de você sempre checar determinadas áreas do que você está fazendo dentro da sua plataforma, você sempre rodar determinados programas para sair tentando identificar as coisas, pode ser que 99% das vezes eles não peguem algo útil e você só perdeu um pouco de tempo. Mas no momento que ele pegar, ele te poupou às vezes 4, 5, uma noite inteira virado num SOC ou virado em casa tentando resolver um problema, porque você ignorou aquela parte. Então você ter a disciplina de seguir uma metodologia certinha, sempre testar determinada coisa, sempre testar Y coisa, em cima de um binário, em cima de um aplicativo, assim, fundamental e dá para treinar esse tipo de coisa. Por isso que eu estou dando essa sugestão como algo que você pode trabalhar, sabe, para trabalhar com engenharia reversa, porque é muito útil.
Qual é a forma mais segura de estudar engenharia reversa? Devo criar um sandbox isolado? Então, é até um shout-out meu, pessoal, tá? Porque a maioria da galera que eu vejo, principalmente lá fora, infelizmente tem pouca gente falando aqui no Brasil, mas a galera que fala aqui no Brasil também, acaba citando engenharia reversa 100% dinâmica, que a gente chama. Então, como eu falei, por exemplo, se você tem um malware polimórfico, você só vai saber o que ele está fazendo na hora que você executar ele. E aí você vai precisar de uma sandbox e, assim, experiência própria. Não importa quanto tempo você dedica à tua sandbox, não importa o quão seguro você acha que você está, é só o malware ter um pouquinho de noção da sandbox que você está usando, que já era, você pode ser infectado. Então a recomendação que eu sempre dou é, cara, uma layer de isolamento nunca é o suficiente. Então se você acha que só uma VM dentro da tua máquina é o suficiente, não é. Se você puder, roda ela no notebook à parte. Se você puder, roda ela no notebook à parte, uma VM no notebook à parte, numa rede apartada, de preferência que não tenha rota para ou rede da sua casa ou rede da tua empresa, porque se aquela máquina for infectada, você mete o dedão ali no notebook ou na máquina, acabou, ela desliga, você limpa o HD ou descarta o HD como um HD infectado e coloca outro ou reseta a VM, mas pelo menos aquele malware não se espalhou para a tua rede corporativa. Então imagina que são procedimentos quase de laboratório de biologia mesmo, sabe? Quanto mais layers você colocar para impedir que qualquer coisa que dê errado se espalhe muito, é importante. Só que o que eu queria dar um shout-out pessoal é que eu, particularmente, uma das metodologias que eu gosto de seguir, que eu tenho para mim, é eu tentar extrair o máximo de informação do malware ou do aplicativo antes de executar ele. Porque quando você tem, por exemplo, quando você está falando de, por exemplo, fazer engenharia reversa numa aplicação web, você não vai ter um binário na mão, você não vai ter uma aplicação na mão, você vai ter que fazer interativo. Então, você vai ter que interagir com o servidor, fazendo suas suposições ali, tentando entender como ele está funcionando. E isso você já está fazendo um processo de engenharia reversa na sua cabeça, se você já faz isso como pentester. Só que a partir do momento que você tem um artefato na mão, que a gente chama, então você tem um jar de uma aplicação Java, você tem um binário, você tem um APK, é muito importante você tentar extrair o máximo de informação possível dele antes de executar, e aí, de novo, opinião minha, tá? Não tô falando que é a melhor prática, eu só prefiro fazer isso, porque quanto mais informação você tirar dali, mais preparado você vai ter quando você botar ele para executar, porque no momento que você botar para ele executar, cara, é no man's land o termo em inglês, sabe? É terra de ninguém a parada, porque, por exemplo, já encontrei aplicativos que as primeiras coisas que eles faziam era tentar se comunicar com o servidor, com todas as informações que ele conseguia coletar no ambiente, para caso vindo daquele aplicativo, qualquer comportamento estranho acontecesse, lá do lado do server, a galera tivesse log do qual era o ambiente que aquilo estava rodando, sabe? Então, se você não viu o código antes, se você não olhou o que o JDX, essas ferramentas de decompilação de código Java, por exemplo, te cuspiram antes de executar, pode ser que você dê um tiro no pé na hora, e aí, por exemplo, no caso de uma resposta a incidente, o malware detecte que ele está sendo avaliado, inclusive os malwares mais decentes, assim, muitos deles têm milhares de técnicas diferentes de detecção de VM, e no momento que ele detecta que ele está numa VM, ou ele se mata, ou ele flaga aquele sample para caso depois a galera compartilhe em fóruns de engenharia reversa, essas paradas, o hash, né, que é tipo a identificação única daquele binário, os caras, os desenvolvedores de malware saibam que, ou não, aquele sample que foi detectado, eu não posso seguir mais naquela linha, eu tenho que mudar meu código para que ele não caia mais naquilo e tudo mais. Então, na hora que você bota ele para executar, não tem o que fazer, não importa quantas ferramentas de segurança você botou, você vai estar se expondo. É a mesma coisa que, fazendo uma analogia, peço desculpas pela situação atual, mas fazendo uma analogia seria a mesma coisa que você hoje, por exemplo, sair na rua sem nenhuma proteção facial ou alguma coisa do gênero. Você está se expondo a ser contaminado e no momento que você é contaminado, você já não sabe mais, sabe? Você perdeu completo o controle. É a mesma coisa ao lidar com malware. É sempre importante você estar com a guarda alta o tempo todo. Eu tenho uma política pessoal também que, cara, se eu tô com muito sono, eu prefiro dormir e acordar mais cedo do que fazer com sono, porque o sono vai te levar a cometer erro e um erro é o que o malware quer, porque é só ele conseguir cair para sua máquina que talvez ele consiga encontrar outros samples. Eu já encontrei, eu não, mas eu já li um malware que ele tentava detectar se ele estava numa VM de um analista. Se ele tivesse numa VM de um analista, ele tentava usar um bug do VMware para cair para fora da VM para a máquina, e aí a primeira coisa que ele fazia era buscar no sistema de arquivos para ver se o cara tinha outros samples no disco. E o que o cara do autor de malware fazia? Fazia upload desses samples para ele. Porque aí ele fazia engenharia reversa do outro lado e aprendia com os malwares que o cara tava ali, saca? E, tipo, é assustador você pensar que existe esse tipo de código, e sim, existe. Então, é sempre ter a guarda alta, sabe? Sempre ficar de olho, sempre ter o máximo de isolamento possível. Como eu falei, uma máquina à parte para você fazer isso é sempre o melhor cenário. Como eu sei que, infelizmente, não é realidade para muita gente, às vezes até para mim não é realidade, é uma recomendação, mas se puder seguir é sempre bom.
E o que eu devo saber para me candidatar a uma vaga na área? E quais são as vagas mais comuns que encontramos no mercado? Acho que o principal ponto que você tem que entender é assim, a partir do momento que você pegou em casa, por exemplo, um sample do WannaCry, que infelizmente ou felizmente é muito fácil de encontrar na internet, porque a vacina dele está tão disseminada entre as máquinas que é muito difícil ele voltar a infectar alguma coisa. Acontece, o WannaCry está aí sempre como uma ameaça, como eu falei, você não pode baixar a guarda contra o malware, mas se você já conseguiu pegar ele em casa, por exemplo, e entender o funcionamento, você encontrou as dicas que, por exemplo, o Ghider, inclusive eu tinha até separado o link aqui, se você quiser mandar para o pessoal, é uma ferramenta da NSA, eu sei que a galera clica com a NSA, e se eu puder dar uma recomendação pessoal quanto a essa ferramenta específica, compila ela na máquina de vocês, não baixem o bagulho pronto, sabe? Não baixem o executávelzinho que ele vai mandar você baixar, baixem o código-fonte do GitHub, porque ela é open source, e compilem na máquina de vocês, é sempre mais seguro, NSA, né? Mas assim, você abriu o Ghider, você se acostumou com ele, você já está conseguindo entender o que um programa faz, para ser sincero, isso já é muito mais do que é esperado de você para uma primeira vaga. E o cenário, e o perfil, né, mais comum no mercado é para ou áreas de SOC, então todas as vagas relacionadas a um Security Operations Center, né, um centro de operações de segurança de uma empresa, vai ser excelente você ter um conhecimentozinho de engenharia reversa ali no meio, então junto com as suas outras skills ou de pentester ou de experiência com segurança da informação, mais a tua skill de engenharia reversa já é um plus. Se você estiver indo para uma vaga específica de engenharia reversa, é bem importante você saber se virar em um ambiente onde, por exemplo, você vai ter que fazer o mesmo processo que você estava fazendo na sua casa para entender o que um binário estava fazendo sob pressão. Então, acho que para você pensar, pô, quero me candidatar a uma vaga só disso, é importante você lembrar que você vai estar mais do que na vanguarda, você vai ser talvez literalmente o first responder, que a gente chama, né? Que é tipo o cara que vão ligar à noite, sabe? E falar, irmão, é contigo o BO, porque faz parte do trabalho de quem trampa com engenharia reversa justamente é você dar essas respostas para a galera poder tomar decisões depois e tudo mais. Então, saber trabalhar sob pressão e você tá se acostumando com o ambiente de, pô, eu sei fazer engenharia reversa, eu já consegui se você abrir a parada no Ghider, ele já decompila, que a gente chama, né? Que é transformar o código assembly num código C, você consegue olhar o código C. Se você já começou a se acostumar a navegar por ele, a entender como os métodos vão se chamando entre eles, você já está indo muito, muito bem, sabe? Porque essa parte é como se fosse uma curva agressiva, sabe? Você demora um pouco para começar, mas depois você começa, a parada é um pouco mais suave. Muito obrigada, Igor, por ter vindo, feito essa entrevista com a gente.